18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligado aqui na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite para você que está acompanhando o programa 18 horas. Iniciamos o ano com muita esperança, mas com muitos desafios pela frente. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. 7 navios cruzeiros cancelam a vinda a Manaus após variante Omicron se espalhar pelo sudeste do país. Presidente Jair Bolsonaro reduz benefício tributário para os fabricantes de refrigerantes instalados na Zona Franca de Manaus. Salário mínimo tem aumento acima do esperado, mas com a alta da inflação, o valor não compra nem 2 cestas básicas. Universidade do Estado do Amazonas torna obrigatória comprovação de vacinação contra a Covid-19 para circulação em suas dependências. Começa agora o programa 18 horas, o primeiro do ano de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E o ano novo começa com uma notícia negativa para a Zona Franca de Manaus. Um decreto do governo federal reduziu de 8% para 4% o incentivo dado às indústrias de concentrados de refrigerantes instaladas na Zona Franca de Manaus. O decreto fixado à redução foi publicado no Diário Oficial do último dia 31 de dezembro pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto reduziu em 50% as alíquotas de IPI do imposto sobre o produto industrializado de concentrados. Os concentrados são a matéria-prima para a fabricação dos refrigerantes e também dos refrescos. Essa redução é válida a partir do dia 1º de abril. Vamos saber os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União, no último dia do ano, reduz os incentivos fiscais à produção de bebidas na Zona Franca de Manaus. Esse setor é considerado um dos mais lucrativos do Parque Industrial da capital amazonense. O documento aprova a chamada Tabela de Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados e faz uma série de alterações em decretos anteriores, incluindo a revogação do Decreto 10.523 de 2020, que garantiu um benefício fiscal de 8% do imposto sobre produtos industrializados a empresas de concentrados de refrigerantes instaladas no Polo Industrial de Manaus. Pela nova tabela, que deve entrar em vigor a partir de abril, cai para 4% a alíquota para os fabricantes de bebidas não alcoólicas. Entram nessa lista as empresas como Coca-Cola e Ambev, produtoras de refrigerantes. A medida do presidente Jair Bolsonaro, vista como o último ato de 2021, já está repercutindo e movimentando as entidades que representam a Zona Franca de Manaus. Para o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, o decreto diminui a competitividade das empresas de concentrados de refrigerantes da Zona Franca de Manaus e seus efeitos são devastadores ao modelo de desenvolvimento do Estado, por não levar em conta uma série de fatores. Seus efeitos são devastadores, uma vez que não leva em conta, primeiro, o grande desafio de produzir matérias-primas regionais dentro da floresta tropical, da maior floresta tropical do mundo, contribuindo para a preservação do meio ambiente ao manter a floresta em pé. 2. A geração de emprego e renda que esta cadeia produtiva proporciona para a população do interior do estado do Amazonas, reduzindo a desigualdade social. E terceiro, a dificuldade logística de escoar a produção desde as cidades do interior até os grandes centros, não só da capital amazonense, mas do próprio país. Nelson Azevedo espera que a decisão seja revista por ser um direito constitucional das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, que deve ser respeitado por qualquer governo, segundo ele. O que se espera é que novamente esta decisão seja revista,
não porque estamos na Zona Franca de Manaus, mas porque é um direito constitucional das empresas aqui instaladas usufruírem de benefícios fiscais. E isto tem que ser respeitado por qualquer que seja o governo, para poder proporcionar garantias jurídicas aos que aqui investem e acreditam neste modelo de desenvolvimento que gera emprego e renda e contribui para reduzir as desigualdades regionais previstas na nossa própria Carta Magna. Em nota, o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, disse que a medida não traz grandes surpresas para o setor de concentrados e que o assunto já foi discutido pelo segmento. Já no campo político, o senador Plínio Valério disse que a bancada de parlamentares do Amazonas foi pega de surpresa com o decreto do presidente Jair Bolsonaro, em pleno recesso do Congresso Nacional. Plínio disse que a medida ameaça empregos e impacta no preço final, tirando a competitividade dos produtos da Zona Franca. Ainda de acordo com o senador, como essa medida só começa a vigorar a partir de 1º de abril, dá tempo da bancada se mobilizar na volta do recesso em 2 de fevereiro e cobrar do governo para reverter. Esse decreto, no último dia do ano, nos pega de surpresa, porque normalmente é anunciado antes, a gente conversa e acaba negociando como se negocia no parlamento. Pega a gente de surpresa. A princípio afeta, porque fala logo em redução de alíquota e a gente pensa logo na redução ou então na falta de competitividade dos nossos produtos, o que implica lá na última elo da corrente, que é exatamente o emprego, e é o que nos preocupa. Mas eu pedi a minha assessoria econômica que traduzisse isso para mim e, em síntese, o decreto atinge os incentivos para a produção de concentrado de guaranás e açaí. Mantém a alíquota de 8% e reduz em 50% os concentrados para refrigerante de guaraná e 25% para concentrados de refrigerante. Portanto, não se mexeu em tudo, né? Se mexeu só lá no que diz respeito a fruta, respeito a guaraná. Preocupa sim, mas não é o fim do mundo. Mas nós vamos tomar providência agora só quando acabar o recesso. Repito, nos pegou de surpresa num momento inadequado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E dinheiro foi o que não faltou para o governador Wilson Lima. Em 2021, o governo arrecadou 25 bilhões de reais, 2 bilhões e 600 milhões a mais que no ano anterior. Foi um crescimento de 11,66%, Artemisa. Nunca o Estado teve tanto dinheiro. E esses números ainda podem ser maiores, viu? Pois o que temos até o momento são dados parciais do portal da transparência aqui do Estado. Isso mesmo, Nathalie. A arrecadação vem crescendo a cada ano. Em 2019, primeiro ano do governo Wilson Lima, a receita do Estado somou 19,9 bilhões. No ano seguinte, foi para 22 bilhões e em 2021 chegou aos 25 bilhões. Somando esses 3 anos, o valor global chega a 67 bilhões de reais. Nunca se arrecadou tanto quanto agora, Artemisa. Isso é resultado do aumento da cotação do dólar, do aumento da conta de energia e dos preços dos combustíveis, onde o Estado leva R$ 25 a cada R$ 100 pagos pelo consumidor. Mas esse aumento de arrecadação não trouxe benefício para os amazonenses. O Estado não tem uma grande obra para mostrar. O interior está abandonado e só agora, véspera de eleição, é que o Estado iniciou o pagamento de R$ 150 como auxílio financeiro. O dinheiro que o Estado arrecadou é suficiente para transformar o Amazonas num grande canteiro de obras, gerando aí emprego e renda tanto na capital quanto no interior. Mas o que temos é praticamente nada para bilhões arrecadados a mais a cada ano. Além dessa arrecadação, Artemisa, além dessa arrecadação recorde, né, a gente pode dizer assim, o governador Wilson Lima endividou o Estado em mais de 2 bilhões de reais com empréstimos junto às instituições financeiras,
Como você disse agora há pouco, né, Artemisa? É muito dinheiro para uma administração insignificante e sem resultados, minha amiga. Verdade, 2022 é ano eleitoral. Isso significa que a administração pública não pode fazer doações de bens e valores desde sábado, dia 1º de janeiro. Artemisa, inclusive o promotor de justiça Wesley Machado, do Comitê de Combate à Corrupção, lembra que a proibição é para evitar o uso da máquina pública em troca de votos. E o eleitor é o principal fiscalizador da lei. A repórter Odineia Araújo explica melhor essas regras pra gente a partir de agora. No sábado, dia 1º de janeiro, foi dada a largada para as eleições desse ano. Isso significa atenção dobrada à Lei 9.504/1997. Entre o que determina a Lei das Eleições, no parágrafo 10, artigo 73, está a proibição de doações de qualquer tipo de bem ou valor para evitar o uso de recursos públicos por políticos. A única exceção é para atender casos de estado de calamidade ou emergência pública. O promotor de justiça, Wesley Machado, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, explica que com o início do ano eleitoral, uma série de proibições entram em vigor. Essas proibições pretendem evitar a quebra da igualdade de oportunidades entre candidatos e alavancar eventuais candidaturas. A partir do dia 1º de janeiro, começou a proibição para a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Isso quer dizer que os gestores públicos não podem praticar assistencialismo durante o período eleitoral, salvo se nós estivermos diante de uma calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais que estejam previstos em lei e tenham iniciado a sua produção de efeitos, iniciada a execução orçamentária no ano de 2022. Isso significa que esse ano está proibido o início de algum novo programa social. Apenas os que já existem podem permanecer e, mesmo assim, com fiscalização por parte do Ministério Público, de acordo com o promotor de justiça. A proibição também é válida para entidades vinculadas a candidatos, mesmo que sejam executados por entidades particulares ou privadas, ainda que autorizados por lei. Desde o dia 1º de janeiro também está proibida a despesa com publicidade de órgãos públicos que superem a média de gastos do primeiro semestre dos últimos 3 anos que antecedem o pleito, como explica o promotor Wesley Machado. Não se admite realização de despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais que excedam a média de gastos no primeiro trimestre dos 3 anos antes das eleições e que haja igualdade de oportunidades para que aqueles candidatos que tenham a preferência do eleitorado, que atendam às necessidades, que representem os anseios e os valores sociais, sejam eleitos sem a prática de ilícitos eleitorais. As empresas ou entidades que realizam pesquisas eleitorais, a partir de agora também, são obrigadas a registrar essas pesquisas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, nosso primeiro programa de 2022. Boa noite, Cadu. Tudo bem por aí? Boa noite, meninas. Feliz ano novo para vocês. Pois é, primeiro programa do ano, né? Boa noite a todos. Feliz ano novo a todos que nos ouvem. Vamos falar de política, Artemisa. Vamos sim. Então, qual é o real quadro aí de saúde do presidente Jair Bolsonaro? Tem previsão de alta? Artemisa, até às 18 horas, horário de Brasília, não havia previsão de alta do presidente Bolsonaro, viu? Ele está internado, ele segue internado no Hospital Vila Nova Star, né, em São Paulo, capital, desde o início da manhã de hoje, na madrugada, na verdade, quando ele chegou de Santa Catarina. Bolsonaro sofre de suboclusão intestinal, que é uma obstrução, quando a alimentação e as secreções digestivas não conseguem passar pelo tubo digestivo, causando fortes dores.
É o mesmo quadro clínico de julho do ano passado, quando ele foi internado às pressas e foi submetido a uma cirurgia, né? Isso é consequência da facada sofrida por ele em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha presidencial em 2018. Segundo informações do Hospital Vila Nova Star, Artemisa, a equipe médica conseguiu reverter a gravidade do quadro de hoje usando medicamentos. E por isso não vai ser necessário fazer uma nova cirurgia como foi feita em julho do ano passado. Ainda assim, apesar do quadro estável, o médico do presidente, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que estava de férias no Caribe, nas Bahamas, foi chamado às pressas e está retornando para o Brasil. Ele deve chegar na madrugada de terça-feira. Numa entrevista que ele deu ao jornal Valor Econômico, o Dr. Macedo disse que, apesar da equipe médica ter conseguido melhorar o quadro clínico do presidente, uma situação de urgência, ele vai fazer outros exames, o que ele disse das palavras dele, apalpar o abdômen para definir se realmente é necessário fazer uma nova cirurgia. Ele vai utilizar de suas técnicas para definir se vai fazer ou não a cirurgia. No momento, está descartada a hipótese de uma nova cirurgia. O próprio presidente publicou nas redes sociais dele o seguinte: começou a se sentir mal após o almoço de domingo, chegou ao hospital às 3 horas de hoje, no Vila Nova, em São Paulo, e que foi colocada uma sonda nasogástrica. Em seguida, foram feitos exames para verificar a possibilidade de cirurgia e, no momento, como eu falei, é descartada. O fato é que, Artemisa, no momento, o quadro clínico do presidente Bolsonaro é estável e que essa nova cirurgia, embora seja descartada hoje, vai ser confirmada ou não após os exames feitos pelo próprio médico Dr. Macedo. Artemisa e Nathalie. Carlos Eduardo, a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças. Essa vacinação começa mesmo na segunda quinzena agora de janeiro? Exatamente, Nathalie. São duas boas notícias aí. As vacinas contra a Covid-19 destinadas às crianças de 5 a 11 anos devem chegar a partir do dia 10 desse mês, segunda-feira que vem. Essa informação foi divulgada hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, numa entrevista que ele deu para a imprensa. Ele disse que ainda não há um calendário definido para a vacinação das crianças nos estados e municípios e que esse plano ainda está sendo traçado pelo Ministério da Saúde. Porém, a previsão dos técnicos do Ministério da Saúde é que a vacinação comece na segunda quinzena de janeiro. Essa é a segunda boa notícia no caso. Essas informações, Nathalie, arrefecem a discussão em torno da vacinação infantil, que apesar de estar em curso em diversos países, principalmente na Europa, ela enfrenta uma barreira ideológica aqui no Brasil. O Ministério da Saúde, pressionado pela opinião pública, adquiriu 20 milhões de vacinas da Pfizer para atender esse grupo, que são as crianças de 5 a 11 anos de idade. Um símbolo dessa divergência entre ciência e ideologia é a consulta pública promovida pelo governo para saber o que o povo acha da vacinação. Essa consulta pública foi um fiasco, Nathalie. Recebeu só 24 mil contribuições, um número muito abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde, que acabou antecipando o encerramento. O questionário saiu do ar na internet ontem. A previsão era finalizar a consulta pública no dia 5. Ou seja, o público já deu o recado. Quer vacinar as crianças. Vale reforçar, né, Carlos Eduardo, que uma criança morre no Brasil a cada 2 dias por coronavírus. Exatamente, esse número, e tende a aumentar com a variante Ômicron, que está avançando bastante no Brasil, apesar dos números dizerem o contrário, porque houve influência do hackeamento lá das informações dos sistemas que estão dando informações a menos. Então, é possível que mais vítimas estejam ocorrendo aqui no Brasil, né? Mas ainda assim, nessa questão da ideologia, tem gente trabalhando, Nathalie, absurdamente, para influenciar os pais a não vacinar os filhos. E o pior, tem parlamentares fazendo campanha anti-vacina na internet. Nesse fim de semana, logo após o Ano Novo, os deputados federais Diego Garcia, do estado do Paraná, e o deputado General Girão, do estado do Rio Grande do Norte, ambos
muito ligados ao presidente Jair Bolsonaro, disseram que não vão vacinar seus filhos. E disseram mais, que preferem a morte do que imunizar os filhos deles. Vamos ouvir o que eles disseram durante uma live que eles fizeram com médicos críticos da vacina contra a Covid-19 e também apoiadores do tratamento precoce. Vamos ouvir. E meus filhos não serão vacinados. Eu já falei para o secretário de saúde aqui da cidade de Londrina. Só passando por cima do meu cadáver vai vacinar os meus filhos. Vão ter que me matar. Vão ter que tirar a minha vida. Eu estou disposto a perder o meu mandato. Mas ninguém vai impor a vacinação desse experimento junto dos meus filhos. Em hipótese alguma. Eu fui cobaia. Agora eu não quero que as minhas netas sejam. Eu já tenho 5 netos. A minha nora, que teve um bebê aí há 16 dias, ela não foi vacinada porque ela foi uma determinação da família, praticamente. Não se vacine, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Com isso, meu filho também não tomou a vacina e acabou pegando um Covid em alto grau de risco. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos o diálogo aí entre os deputados federais Diego Garcia, do Podemos do Paraná, e também do general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, durante live com médicos apoiadores do presidente Bolsonaro. Carlos Eduardo. Artemisa, essas informações não são, vêm de parlamentares, não são de pessoas comuns, de leigos, não. São parlamentares dizendo que preferem a morte do que vacinar seus filhos e netos. São pessoas que utilizam dinheiro público para difundir afirmações anti-vacinas. E ressaltando, Diego Garcia, Artemisa, ele foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, na verdade, e foi reeleito deputado federal em 2018 pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele era mais comedido, ele era mais conservador, mais moderado e de repente virou a chave. Ele passou a ser um parlamentar anti-vacina, um apoiador do presidente, um apoiador voraz das ideologias pregadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, ele vem difundindo ultimamente a anti-vacina das crianças. Ele vem apoiando, ele vem incentivando os pais a não vacinarem seus filhos, o que é um grande absurdo, né? E a gente espera agora, nesse momento, o bom senso e principalmente, Artemisa, o amor dos pais. A gente espera que prevaleça nessa luta contra a pandemia. A Nathalie Artemisa. Pois é, pessoas que não possuem tanta informação, né, podem realmente seguir aí as orientações desses parlamentares, né, Cadu? Mas olha, é verdade que existe um projeto de lei que fixa regras para incluir a criação dos filhos na contagem de tempo para aposentadoria? Conta pra gente esses detalhes desse projeto. E você já entraria, né? Se esse projeto for aprovado, você já entra, já que nasceu seu primeiro filho. Não, por 2 pontos. Por 2 pontos, Artemisa. Primeiro, esse projeto é voltado para as mães. E segundo, esse projeto, se eu fosse mãe, na verdade, eu estaria bem curtinho ali, porque ele tem só 2 meses, né? Mas olha só, vou contar o detalhe desse projeto. Ele chama a atenção dos parlamentares. Não se trata de aposentar as mulheres pelo exercício laboral da mãe, não é isso. Bem que poderia ser, né? Mas o projeto quer criar uma regra para estabelecer um tempo de contribuição previdenciária para as mães que criam filhos biológicos ou adotivos. Essa proposta é da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. A proposta dela é a seguinte, Artemisa: as mães poderão computar 1 ano de tempo de serviço para cada filho vivo, para ajudar a garantir a aposentadoria. Ou seja, não é o fato dela ser mãe que aposentadoria. O fato dela ter filhos contribui em tempo de serviço de 1 ano para ajudá-la a conquistar essa aposentadoria. E ainda há a possibilidade de acrescentar mais 2 anos de tempo de serviço por cada criança, filho biológico ou adotivo, que tenha nascido com alguma incapacidade permanente, portadores de necessidades, no caso. A ideia do projeto, Artemisa, é incluir o cuidado materno, ou seja, a criação de filhos biológicos ou adotivos, nos critérios de contagem de tempo para aposentadoria.
Na justificativa do projeto de lei, a deputada Perpétua Almeida argumenta que milhões de mulheres no Brasil não conseguem alcançar o tempo de serviço necessário para se aposentar, porque são mães, dedicaram boa parte da vida criando os filhos. E com a pandemia, essa questão ficou ainda pior. E aí veio a reforma da Previdência, que tornou a aposentadoria quase um sonho para essas mulheres, né? Então, esse projeto de lei quer fazer essa correção social, Artemisa, no sentido de ajudar as mulheres a terem uma aposentadoria por tempo de serviço, utilizando esse critério, transformando a criação dos filhos como fator de contagem de tempo para a aposentadoria. Para quem quiser saber mais sobre esse projeto, é preciso acessar o site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, e procurar o projeto de lei número 2467 de 2021, da deputada Perpétua Almeida. Esse projeto está tramitando nas comissões da Câmara dos Deputados e tramita em regime de prioridade. Agora, Artemisa e Nathalie, uma última notícia antes de passar para vocês. Falando sobre a paralisação dos servidores públicos federais, o Sindicato dos Servidores do Banco Central anunciou hoje que deu início a um indicativo de greve dentro do órgão, em protesto por reajuste salarial. Esse movimento começou com a entrega de cargos comissionados. Atualmente, o Banco Central tem 500 funções comissionadas e esse movimento pode afetar a condução da política econômica do país. Esse movimento dos servidores do Banco Central segue o mesmo adotado pelos fiscais da Receita Federal, que até o momento entregaram 1.237 cargos de chefia e cargos de função comissionada. Nos postos aduaneiros está sendo feita uma operação padrão, que já causa efeitos em todo o Brasil, com atraso na liberação das mercadorias. E lembrando que essas manifestações estão ocorrendo por causa da aprovação do orçamento público, que foi aprovado no ano passado e garantiu reajuste só para os policiais federais e os policiais penais. Volto com vocês, Artemisa e Nathalie. Carlos Eduardo, muito obrigada pelas informações que você traz diretamente aí da capital federal. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço, meninas. Tchau, tchau. Em Manaus, 6h27. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas arquiva inquérito sobre contrato de Amazonino Mendes com o escritório de Rodolfo Giuliani. Exatamente, Artemisa. O Ministério Público não constatou nenhuma irregularidade no contrato de consultoria especializada à segurança pública aqui do estado. Nós vamos conferir os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. A promoção de arquivamento 0003/2021 foi assinada pela promotora de justiça da Especializada da Proteção e Defesa do Patrimônio Público, Vandete de Oliveira Neto. Em sua decisão, a promotora cita a completa ausência de justa causa e diz que foi constatado que não houve irregularidades ou desvios de recursos públicos no contrato do governo do estado, na gestão do então governador Amazonino Mendes, com o escritório de Rodolfo Giuliani para consultoria especializada no combate ao crime organizado. Por esses motivos, ela pediu o arquivamento do inquérito. A decisão dela foi aprovada por unanimidade no Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas. O inquérito para investigar o contrato foi aberto a partir de uma representação da Assembleia Legislativa do Estado, de autoria do então deputado estadual Sebastião Reis. Ele apontava eventuais irregularidades na dispensa de licitação para contratar os serviços de assessoria e consultoria para identificar medidas que tornassem mais eficientes a repressão à criminalidade no Amazonas. Mas o pedido de arquivamento do processo, de acordo com o advogado Arthur Lins, que representou o ex-governador Amazonino Mendes, é a prova de que as suspeitas eram infundadas. É a certeza do dever cumprido ante a responsabilidade de uma contratação da consultoria internacional
com especialização no combate ao crime organizado. Nós tivemos o conhecimento do arquivamento do inquérito civil que investigava o contrato entre o governo do estado e a empresa Giuliani Security and Safety. Esse arquivamento foi feito pelo Conselho Superior do Ministério Público, que por unanimidade, seguindo o voto do relator, entendeu que não havia motivos para uma ação judicial. O arquivamento considerou ainda que em 2020 foi realizada nova diligência à Casa Civil do Governo do Estado, bem como requisitado ao Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público Estadual uma perícia técnica para avaliar se os valores pagos em razão do contrato estavam de acordo com o que foi pactuado. De acordo com o advogado de Amazonino Mendes, o Núcleo de Apoio do Ministério Público concluiu que o pagamento realizado foi até menor que o combinado. É importante ressaltar que o governo Amazonino Mendes, nesses 15 meses em que esteve, nós estivemos trabalhando, o governo buscou tratar de uma maneira muito diligente com os gastos públicos. E nesse caso não foi diferente. Embora tenha sido divulgado amplamente que o gasto com a contratação da consultoria da empresa Giuliani Security and Safe fosse na ordem de 5.600.000 reais, o valor efetivamente pago a esta empresa foi pelo menos 2,5 milhões a menos. Então isso é uma prova da diligência e da probidade do trato da coisa pública e do erário que o nosso governo teve. O governo Amazonino Mendes teve esse legado. Em resposta ao Ministério Público, o governo do estado enviou o documento informando que o contrato encontrava-se em fase final de execução, tendo ocorrido o pagamento de 3 parcelas e que os valores contratados de 5 milhões de reais foram revisados com decréscimo, ou seja, não foram pagos os 5 milhões, e sim 3 milhões de reais, tudo dentro da lei. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A descontinuidade desse contrato impediu que o Amazonas tivesse hoje um projeto sério e eficiente de segurança pública. O valor pago é muito baixo para uma consultoria internacional do maior especialista em segurança pública do mundo, que resolveu a questão da violência em Nova York e também em Medellín, na Colômbia. O Amazonas poderia ter tido um avanço significativo na segurança, mas o fim do contrato pelo atual governo jogou todo esse trabalho na lata do lixo. E tudo isso aconteceu, Artemisa, por questão política. Eles não levaram em consideração a necessidade aqui do Amazonas. Hoje, sem um plano de segurança, o estado sofre com o avanço das facções criminosas, com o aumento da violência, com a disparada no número de assassinatos, roubos, assaltos, execuções. As pessoas andam apavoradas, minha amiga, nas ruas e também com medo mesmo até dentro da sua própria casa. Sim, até dentro de casa. Enquanto a maioria dos estados registram aí queda nos indicadores de violência, o Amazonas segue na contramão, com todos os indicadores em alta. Vale lembrar que vivemos recentemente, no ano passado, as facções promoveram uma ação de ataques a prédios públicos, praças, bancos, ônibus e até ambulâncias, para mostrar que quem manda no Amazonas são os traficantes e não o governo. Todos nós ficamos em casa com medo, porque temos um sistema de segurança frágil e refém da bandidagem. As forças de segurança ficaram de joelhos, mediante o lockdown imposto pelos traficantes. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para essa noite com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Olha, Artemisa, a noite promete ser de chuva rápida aqui na capital amazonense. Segundo o Clima Tempo, chove rápido durante a noite desta segunda-feira a qualquer momento. A temperatura mínima fica aí na casa dos 25 graus e a máxima 30 graus. Mix.
E o Rio Negro manteve o ritmo de crescimento nesses primeiros dias de 2022 e apresenta cota de 24 metros e 4 centímetros acima do nível do mar. Só nesses primeiros 3 dias, o Rio Negro subiu 22 centímetros. 18 horas. E foi no dia 31 de dezembro de 2019 que a China informou a Organização Mundial da Saúde sobre um surto de uma espécie diferente de pneumonia, causada por um vírus inédito em seres humanos. Aos poucos, o mundo foi vendo o coronavírus se aproveitar das conexões de uma sociedade globalizada para se espalhar ao redor do planeta em uma velocidade recorde. Em março de 2020, foi decretada a pandemia de Covid-19, como foi batizada a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. E a rotina da população mundial mudou completamente, Artemisa. Mudou mesmo. Lockdowns foram decretados, o uso de máscara foi instituído, passamos a lavar as compras e a limpar tudo com álcool. Foram meses sem encontrar familiares e amigos, saindo de casa apenas para o necessário. Sofremos pelas muitas vidas perdidas e aguardamos com expectativa as notícias sobre a criação da vacina. Nunca a população esteve tão ligada à ciência e também à pesquisa como a geração atual. E mesmo com a chegada da vacina após 2 anos, a pandemia, minha amiga, não acabou. Vale ressaltar que precisamos reforçar os cuidados, principalmente com a higiene. Nós vamos saber mais sobre a importância dessas medidas de segurança com o repórter Rodrigo Soares. 2 anos após o primeiro alerta, o mundo sabe muito sobre o coronavírus. O misterioso vírus se tornou parte da vida e as medidas de controle já são mais pontuais e certeiras. Com a vacina já na 3ª dose e a 4ª dose sendo testada, medicamentos aprovados, testes mais rápidos e máscaras cada vez mais eficientes, o controle da pandemia parece cada dia mais próximo. O principal avanço durante os 2 anos de pandemia foi, sem dúvida, a criação de várias vacinas com efeito contra o coronavírus. Apesar de o processo de desenvolvimento de um imunizante demorar anos, os cientistas trabalharam rapidamente, entregaram fórmulas que vêm ajudando a manter os níveis de hospitalizações e óbitos por Covid-19 controlados. Segundo o infectologista Marcos Guerra, com o surgimento de novas variantes, a capacidade dos imunizantes é colocada à prova e dá bons resultados. Uma coisa é você ser infectado, outra coisa é você ser infectado e adoecer. E outra coisa é infectar, adoecer gravemente, de tal modo que tenha que ir para o hospital ou até no hospital ter que se submeter a intervenções mais agressivas, como intubação. Então, o que a gente tem visto é que algumas pessoas se reinfectam, mas de uma forma leve, exatamente aqueles que foram vacinados. Nós sabemos que existem a possibilidade de muitas mutações e as vacinas não cobrem todas as mutações na sua integralidade em termos de quebra de transmissibilidade, mas sim é útil para que as pessoas não tenham uma forma grave da doença. O sequenciamento genético das cepas do coronavírus tem se tornado cada vez mais rápido e abrangente ao redor do mundo. A eficiência na identificação de mutações e novas variantes do vírus está sendo essencial para lidar com a variante Ômicron. Segundo o infectologista Marcos Guerra, com o passar do tempo, a ciência foi entendendo melhor o coronavírus e ficaram mais claras as medidas de proteção que realmente têm efeito. As medidas que são recomendadas para evitar a transmissão ou diminuir a transmissão do coronavírus são utilizáveis também nos vírus respiratórios. Então, as pessoas devem continuar utilizando a máscara e manejar ela de maneira adequada, devem continuar fazendo a higienização das mãos ao tocar em objetos e, principalmente, nós temos visto um certo relaxamento das pessoas ao não utilizar aquelas luvas para quando forem pegar nos utensílios com os quais eles se servem,
porque, de uma certa forma, se alguém não usa e contamina aquilo ali, vai surgir uma cadeia de contaminados, inadvertidamente a mão irá para o nariz ou para a boca ou para os olhos, áreas de mucosa onde o vírus penetra com certa facilidade. O vírus continua evoluindo e a possibilidade de surgimento de novas variantes, ainda mais eficazes para fugir das defesas construídas pela vacina, é uma ameaça presente. Apesar de os avanços nesses 2 anos terem sido enormes, 2022 ainda oferecerá alguns desafios. Para a população amazonense, voltando à vida normal depois de 2 ou 3 doses da vacina contra a Covid-19, as aglomerações voltaram a acontecer, assim como encontros sem máscaras, criando oportunidades para que o vírus se espalhe. Vale lembrar que pessoas imunizadas, muito provavelmente, não apresentarão quadros graves, mas podem se contaminar e infectar outras pessoas. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E acabou de chegar uma informação pra gente. Olha, o Tribunal de Contas do Amazonas liberou o edital do concurso da Polícia Civil. Dessa forma, cai a suspensão determinada no último dia 29 para as inscrições aos cargos de escrivão, investigador e perito criminal. 18 Horas. E 7 navios de cruzeiros dos 11 previstos para a temporada de cruzeiros 2022 aqui na cidade de Manaus desistem da visita. É isso mesmo, Nathalie. A primeira chegada estava prevista para o dia 20 de janeiro. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Manaus por meio da Manaus Cult. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Hector Silva. Uma notícia nada animadora para o setor de turismo de Manaus. Segundo a Manaus Cult, Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, 7 navios que atracariam em Manaus durante a temporada de cruzeiros 2022 tiveram as suas passagens canceladas. Segundo o diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, a decisão de não receber os cruzeiros partiu da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de cruzeiros após dezenas de casos de Covid-19 registrados nos navios MSC Esplêndida e Costa Diadema. Estão sendo objetos de estudo pela Anvisa, o Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo e, obviamente, que aqui em Manaus também a Censa Municipal. O que está sendo levado em consideração para cada estado é a evolução do quadro de Covid com essa nova variante. Aqui em Manaus, nós estamos trabalhando fortemente dentro do ciclo vacinal completo para mantermos a vacinação em dia. Temos a devida consciência que este segmento do turismo foi frontalmente abalado até o presente, ainda não conseguirmos fazer efetivamente um trabalho que pudesse voltar a gerar renda às famílias que dependem diretamente do turismo. Esse meio ele está efetivamente impactado até o presente e estamos trabalhando em outras vias para tentarmos minimizar esse grande impacto. Com a decisão, a Manaus Cult estuda meios para que as pessoas que receberiam os turistas dos cruzeiros não fiquem no prejuízo. 12 milhões de reais estavam previstos para serem injetados na economia local. Nós firmamos uma parceria já com a Amazonas Tour, com a SEC, de trabalharmos em conjunto, tentando lançarmos editais ainda na segunda semana de janeiro para o segmento do turismo, a fim de que nós possamos encontrar uma forma, um mecanismo de minimizar esse impacto. Estamos com algumas ações em andamento voltadas para o turismo local. Uma delas se refere à questão
previsão da construção do Mirante da Ilha ainda para o início do primeiro semestre de 2022, aqui no início da Avenida 7 de Setembro. Temos também aqui uma previsão também de construção ligada ao setor do turismo também aqui na Boots Line, que também deverá ser uma obra também voltada para isso. O nosso turismo religioso também vem sendo objeto de trabalho e assim vamos encontrar algumas outras formas de tentarmos potencializar o turismo local. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o secretário de Saúde do Estado, Anwar Samad, fez um alerta ontem nas redes sociais, prevendo que a variante sul-africana Omicron, que está causando uma nova onda da Covid-19 no mundo, chegará nos próximos dias ao Amazonas, trazida por amazonenses que estão viajando pelo Brasil e pelo mundo. Essa circulação de pessoas vai trazer a variante Ômicron para o nosso estado e isso é inevitável, viu, Artemisa? Segundo o secretário, apesar de apresentar sintomas mais leves da doença e de ser menos mortal, a nova variante é sim um motivo para a preocupação. Se infectar um grande número de pessoas, minha amiga, pode sim provocar novamente um novo colapso no sistema de saúde aqui do nosso estado. E por isso a Prefeitura de Manaus começou a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje, segunda-feira. Inicialmente para pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham tomado a dose de reforço ou a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 há 4 meses ou mais. E nesta semana, 47 pontos de vacinação estão disponíveis aí para quem pretende se vacinar. Estão funcionando aqui na capital para a primeira, segunda e terceira dose, viu, Artemisa? Também a partir desta segunda, passa a valer um intervalo de 3 meses no prazo para a terceira dose dos idosos de 60 anos ou mais, contados aí já a partir da segunda dose. 18 horas. E agora trazemos boas notícias. As operações da Lei Seca da virada do ano terminaram com um saldo positivo, uma redução de 40% no número de motoristas flagrados dirigindo embriagados. E outra boa notícia, Artemisa, é que pelo segundo ano consecutivo não foram registrados acidentes com vítimas fatais aqui no Amazonas. Os detalhes na reportagem de Hector Silva. Correu o risco de receber uma multa e ter a carteira nacional de habilitação suspensa. Essa é a pena para quem é pego dirigindo embriagado. O alerta foi bem aceito pela população de Manaus este ano, ao menos é o que os números demonstram. O Réveillon de 2022 registrou uma redução de 40% no número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica em Manaus. Na virada de 2021 para 2022, o Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, flagrou 51 condutores na Operação Lei Seca. De 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, foram 85 flagrantes. O diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, destaca que barreiras foram feitas em pontos estratégicos na cidade, por saber que nesta época do ano as pessoas costumam consumir mais bebidas alcoólicas que em outras datas. E é natural que nesse fim de ano, as festas de fim de ano chegando, Natal já se passou e nós intensificamos fiscalização. E agora no novo, na época em que as pessoas insistem em beber e dirigir, as confraternizações aumentam, as pessoas costumam abusar um pouquinho, o Detran estará nas ruas intensificando as fiscalizações, de modo que nós possamos, como eu bem disse no início, proporcionar segurança às pessoas e salvar vidas. Em relação aos acidentes de trânsito na virada deste ano, houve um acidente a mais em relação à virada de 2020 e 2021. Mesmo assim, tanto no ano passado quanto neste ano, não houve nenhuma morte nas ruas de Manaus no Réveillon. Em números absolutos, foram 4 acidentes este ano e 3 no ano passado, todos apenas com danos materiais e vítimas lesionadas. A Operação Lei Seca no Réveillon de 2022 começou às 22 horas da sexta-feira, dia 31, e foi até amanhã do sábado, dia 1º. Foram montadas fiscalizações nas avenidas Governador José Lindoso, a Avenida das Torres, Avenida Efigênio Salles e Sávio Belota,
e na rodovia AM 450, a Avenida do Turismo. Nestes 4 locais, os agentes do Detran Amazonas fizeram 201 autuações por diversas infrações de trânsitos de 74 veículos autuados. 42 foram liberados após seus proprietários sanarem as irregularidades no local ou se comprometerem a saná-las nos próximos dias. Desses 42 veículos liberados, 26 estavam com licenciamento atrasado e tiveram os débitos saldados diretamente na Blitz, por meio de pagamento via cartão de crédito. Em relação aos flagrantes de condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, os agentes do Detran constataram por meio de teste de bafômetro que 37 pessoas conduziram seus veículos após beberem alguma quantidade de álcool. Outros 14 condutores se recusaram a realizar o teste do bafômetro e foram autuados pela recusa, que tem as mesmas sanções administrativas de um condutor flagrado no teste do bafômetro. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E teve mudança no secretariado do prefeito Davi Almeida. O secretário de Comunicação, Emerson Quaresma, foi exonerado do cargo e, em seu lugar, assumiu o subsecretário, o jornalista Israel Conte. E o cientista político Jaque Serafim assume como subsecretário da Secretaria de Comunicação aqui de Manaus. Essa deve ser aí a primeira mudança no secretariado do prefeito Davi Almeida. Secretários que vão disputar a eleição deste ano também devem ser exonerados até o final do mês de março. 18 Horas. E o pagamento do IPVA começa hoje, com aumento de 22,49%. E terá desconto só para quem pagar à vista ou for bom condutor. Exatamente, Artemisa. A Cefaz abriu nesta segunda-feira o prazo para o pagamento do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que teve um aumento médio aí de 22,49% em relação ao valor pago em 2021. Isso significa que quem pagou, por exemplo, R$100 de imposto no ano passado, em 2022, vai pagar R$122,49. Quem pagou R$200 vai desembolsar aí, minha amiga, R$244,98. E assim por diante. Existem cerca de 700 mil veículos aptos a recolher o imposto aqui no estado. Segundo a própria Cefaz, o aumento é resultado do aquecimento no mercado de veículos no Brasil por causa da pandemia da Covid-19. No ano passado, faltaram insumos, peças para as fábricas de automóveis. Houve suspensão na produção e, sem carros novos, nas concessionárias o preço dos seminovos disparou. Como o valor do IPVA é calculado com base no valor do veículo, a valorização dos carros usados vai aumentar também o total a ser pago. Mas o governador deveria, Artemisa, ao menos considerar a crise econômica, a queda na renda dos amazonenses e aplicar aí um reajuste menor. Mas se tratando dessa administração de Wilson Lima, minha amiga, ele só pode pensar em arrecadar mais à custa dos contribuintes, hein, Artemisa? Isso mesmo, Nathalie. E é por essas e outras que o governo bate recordes sucessivos na arrecadação. Mix. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. E nesta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, o tempo aí, o clima ficará bem parecido com o dia de hoje, segundo o site Clima Tempo. Nós teremos aí uma terça-feira de sol com algumas nuvens, chovendo rápido aí pelo período da tarde e também à noite. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. 18 Horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,45%, cotado a R$ 5,65. O euro fechou também em alta de 1,11% a R$ 6,39. A moeda virtual Bitcoin fechou em queda de 0,46%, cotado a R$ 263.795. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,46%, registrando 100
104.054 pontos. 18 horas. E o salário mínimo teve aumento acima do esperado por conta da inflação, mas que mesmo assim não representa ganho real ao trabalhador. Segundo cálculos do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com o novo salário mínimo não dá para comprar nem 2 cestas básicas no mês. E essa cesta de alimentos, Artemisa, é composta aí por apenas 13 itens. Dá para acreditar? São 13 itens que não dão para ser comprados com 2 salários mínimos, como explica a repórter Júlia Gomes. O salário mínimo de R$ 1.212, que passou a valer a partir de 1º de janeiro, não será suficiente para comprar até 2 cestas básicas. A constatação é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base na última pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos. Composta por apenas 13 itens, a cesta básica tem valor que varia em todo o país, mas na maioria das capitais, o preço é mais alto que metade do novo salário mínimo, variando entre R$ 700 a mais cara e R$ 475 a mais barata. Mesmo tendo sido fixado acima do valor previsto para 2022, o novo salário mínimo teve aumento de R$ 112. Porém, pelo 3º ano seguido, não representa ganho real para o bolso do trabalhador, apenas a recomposição de perdas geradas pela inflação. A correção é feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, como explica o economista Marcos Evangelista, que afirma ainda que, caso a inflação continue a subir, pode acontecer um novo nivelamento salarial. A partir de 1º de janeiro, nós já temos um novo salário mínimo. 1.212. Opa, posso comprar mais coisa? Na verdade, não houve um aumento real. O que houve foi apenas uma reposição da inflação. Inclusive, está se falando, se a inflação continuar subindo, pode ser que tenha aí um novo nivelamento. Então, você precisa continuar economizando, fazendo aí todas as ginásticas financeiras possíveis para fazer o seu salário render. Uma vez que a gente sabe que sua família for muito grande, você não consegue nem comprar 2 cestas básicas com esse salário. Uma família, no entanto, não tem apenas a alimentação na conta do mês. É por isso que, para o DIEESE, o valor do salário mínimo deveria ser de quase R$ 6.000 em 2022, considerando os preços no Brasil atualmente. Isso é quase 5 vezes o valor estabelecido para este ano. O órgão avalia que, diante dos aumentos de preços, os trabalhadores que ganham menos são os mais prejudicados. Atualmente, 56 milhões de brasileiros têm rendimento referenciado no salário mínimo. O Ministério da Economia diz que o cálculo do novo salário mínimo considerou uma alta de 10,02% como Índice Nacional de Preços ao Consumidor previsto para todo o ano de 2021. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A partir de agora é obrigatória a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para entrar na Universidade do Estado do Amazonas. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado. A vacinação deve ser comprovada e só terá acesso ao UEA quem está com o esquema vacinal completo, incluindo, Artemisa, a dose de reforço para os maiores de 18 anos. Os detalhes com o repórter Rodrigo Soares. Assim como na Universidade Federal do Amazonas, a partir de agora, a Universidade do Estado do Amazonas passa a exigir na entrada o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A regra vale para estudantes, professores, técnico administrativo, terceirizados, estagiários e público em geral. Pessoas com contraindicação absoluta de imunização contra o coronavírus deverão apresentar laudo médico específico. A ausência no trabalho, eventos científicos ou aulas por falta da vacina não terão abono de falta, nem o direito à realização de atividades exclusivas no modo remoto, como explica a coordenadora do Grupo Gestor de Enfrentamento à Covid-19 da UEA, Maria Paula Mourão.
A razão desta portaria é porque a UEA e seu conselho universitário acreditam que a vacina é a única ferramenta comprovada pela ciência de combate efetivo à pandemia pelo novo coronavírus, além das medidas não farmacológicas. E por isso a UEA tem interesse em fazer com que a sua comunidade adira a essa ferramenta e que com isso a gente possa proporcionar um ambiente seguro para os nossos servidores e para os nossos alunos. Para os servidores que não cumprirem a determinação, eles estão submetidos a um regime de processo administrativo e para os alunos um regime disciplinar vigente na nossa universidade. A comprovação pode ser feita pela carteira de vacinação digital, disponível na plataforma do Conect SUS, o comprovante caderneta ou também pelo cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação. Para ir às unidades da UEA, é preciso levar cópia do comprovante de vacinação ou do atestado médico, físico ou digital, com documento com foto, podendo serem solicitados a qualquer momento. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Depois das festas, a responsabilidade. O cidadão do Amazonas deve ficar atento ao que será feito com o dinheiro de seus impostos. Estamos entrando em um ano eleitoral. Em 2022, o governo do Amazonas vai administrar um orçamento de 24 bilhões de reais. É o maior orçamento da história do estado. O valor é um pouco mais de 26% do que o orçamento do ano passado. Além dos órgãos de controle que devem atuar contra abusos eleitoreiros, vale a vigilância do cidadão. No final das contas, cada cidadão tem um voto para dizer sim ou não, em outubro, para a atual gestão. E decidir se os bilhões que saíram do bolso de cada um foram bem ou mal aplicados. Se o dinheiro foi encaminhado para resolver os problemas do povo ou se foi usado para beneficiar privilegiados grupos econômicos. 18 horas. Em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Boa noite, Artemisa Gadelha. Vamos? Uma ótima noite, Nathalie Moraes. Encerramos aqui o primeiro programa de 2022. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.